Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você também que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Convido para você, depois do Central do Esporte, acompanhar outros programas da TV Unifra também no Unifra Online. O Central do Esporte de hoje vai falar um pouco de história da dupla regional, principalmente do Inter de Santa Maria. A gente vai falar de futsal, vai falar também de futebol americano e eu começo apresentando os nossos convidados de hoje. Ao meu lado direito, ao seu lado esquerdo aí da tela, José Quintana Júnior. Tudo bom, Quintana? Tudo bem, Gerê? Tudo certo? Vamos para mais um programa? Estou para te dizer que hoje é um programa para lá de especial. Tem tudo para ser, né? Mas é um programa histórico, com certeza. Eu fiquei muito feliz. Pessoal, vou deixar o pessoal de casa curioso. A gente tem um convidado hoje que ele é histórico, ele representa talvez o grande momento de um clube de futebol aqui de Santa Maria. E tem alguns ingredientes nesse programa que hoje, ao final, a gente vai dizer o patamar que a TV Unifra vai alcançar com o programa de hoje. Depois é o telespectador que vai dizer, né, se é histórico ou não, mas a tendência é que seja. A gente que faz a TV Unifra, a gente sabe que Exato. Será. Câmera fechada no professor Gilson Piber. Tudo bom, professor Gilson? Senhor? Tudo bem? Eu vou entrar com um pedido de vale para uma camisa tipo do nosso chefe aí. É, boa, é verdade. Até pela cor, minha? né? Olha achei que era do Jareta. Eu vou começar a passar vergonha aqui, né? Que os caras estão na beca. Mas eu diria que a camisa estilosa do programa não é a minha, professor. Nem a minha. É a do nosso grande convidado de hoje. É verdade, tá aí ele, ó. Tadeu Menezes, também conhecido como José Tadeu Menezes Ribas. Seja muito bem-vindo, Tadeu. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Um convite desse não podíamos, de maneira alguma, recusá-lo. E ao lado esquerdo do Tadeu Menezes, nossa convidada de hoje também, a Bruna de Oliveira. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Central do Esporte, Bruna. Obrigada, boa tarde a todos. Parabéns pela cor da camisa, viu? Tem gente que gosta dessa cor aí também. A Bruna estava vindo assim semana passada, a ACF vai se classificar e eu vou falar sobre a ACF. É verdade. E não deu. Não mas deu. Isso não é flauta, a gente estava torcendo para o time da região central, mas não deu, né? Assunto para o segundo bloco do Central do Esporte, porque hoje a gente vai bater um papo aí com o Tadeu Menezes, professor Gilson Piber, José Quintana Júnior, nosso telespectador, Bruna de Oliveira. Não é fácil trazer o homem aqui não, hein, professor Gilson? Foi uma negociação bem feita e bem interessante. E depois que o homem aceitou e foi homenageado, né? Foi lembrado aí pelo técnico da seleção brasileira, tem que vir no Central. Tem que vir no Central do Esporte. Com certeza tem uma abertura especial, Gereta, mas assim, ninguém gosta de falar de si, né? Mas com certeza se a gente perguntar para ele quem foi Tadeu Menezes, ele vai fazer uma forma muito singela. Fui jogador, treinador. Senhor Gilson Piber, o senhor que é a nossa enciclopédia do esporte. Quem foi Tadeu Menezes, para o telespectador ter uma noção de quem é nosso convidado de hoje. Não, eu tenho os insights, assim, a enciclopédia é o colega Candidato da Luz, que escreveu um livro até sobre o Tadeu Menezes. Né? Tem um livro sobre o Tadeu Menezes. O Tadeu foi um grande lateral direito, jogador, né, marcador, cobrava falta, batia bem na bola. E depois ele virou um grande treinador, né? Marcou época no Inter SM com o timaço, né, do Alvirrubro Santamariense. Passou por outros clubes aí do interior gaúcho. Esteve para treinar o Grêmio, é uma história que ele vai contar aqui. E, né, por onde passa, né, Tadeu Menezes é lembrado. Eu acho que esse programa é uma singela homenagem por essa trajetória, né? Assim como foi o livro do Cândido, assim como tem outros programas, né? É muito legal estar perto do Tadeu, né? Como técnico que ele foi e continua sendo, como ex-jogador e, sobretudo, como pessoa humana. Não é cópia de apresentador de televisão brasileira, mas eu tenho que fazer o registro aqui. Marido da dona Neuci, o pai do Fábio, da Renata e da Karen e o avô do Vitor, da Emily, do Nicolas e do Eduardo. A gente quer saber dele. Quem é o Tadeu Menezes? Olha, um pouco de tudo que vocês já falaram, né? Eu acredito que não é nenhuma sumidade, é uma pessoa humilde, simples, que o futebol... Foi levado ao futebol exatamente porque não se julgou apto para fazer outra coisa, né? A gente não era o que eu mais gostaria de ser como profissional, mas a gente tinha que ter essa atividade que nos cobravam na época, né? Vai chegando a uma determinada idade, meu filho vai trabalhar, vai fazer... E o futebol apareceu, já antes mesmo, quando menino ainda. Eu tinha certa aptidão, tinha gosto, mas era um futebol, aquela coisa mais lúdica, de brincadeira, nunca imaginei profissional. Até não me julgava capaz de ser um jogador profissional, embora o assédio das 3 equipes da época que existia em Santa Maria.
Mas isso aí me deu depois, pela necessidade, fazer um teste no time do meu comentarista, que é o Rio Grandense, e ser aprovado. No primeiro dia nós treinamos e já assinamos um contrato, já que havia o interesse do clube e a minha necessidade de um trabalho. Isso aí foi rápido. E daí a trajetória foi boa, eu acho que nos mantivemos por um tempo sempre jogando nas mais diversas equipes, até chegar, como vocês já fizeram, treinador. Também tive na latinha, como a gente diz, por algum período, né? Disso. Nós ficamos ali quase 10 anos. Até tinha umas participações na RBS TV como comentarista, naquele tempinho que nos dão, assim, o cara disse assim, tem 30 segundos para falar sobre o jogo. Eu digo, puxa vida, era a síntese da síntese, né? Entrava o pessoal com aquela aranha toda lá e eu tinha que me virar, não pode olhar. E esse lado de lidar com a câmera, né? Então era muito difícil, não fica olhando para cá, não pode sair para o outro lado. Mas fui bem, aí tivemos até juntos em emissões de rádio por aí. Cobrimos jogos de futsal e de futebol na Rádio Santa Mariense. E é verdade. O maior frio que eu passei na minha vida, o Tadeu Menezes era comentarista, em Bagé. Maior frio ou maior fria, professor? Não, frio na Pedra Amor, em Bagé. O Leonardo da Silva apitou de luva, um domingo de tarde, só tinha uma nuvem em cima do gramado, assim. E aquela cabine que ficava na nuca da gente, a entrada toda do ar do Uruguai. Era danada a coisa. Mas é assim, né? Mas foi muito bom, todas essas participações foi nos moldando, né? A ponto de que, antes mesmo disso, e até muito precocemente, daí o fato que o Gilson acabou falando há pouco, falando, a minha pergunta é assim, por que tu nunca quis treinar o Grêmio? Só que não foi o Grêmio só que me procurou. Não é questão de vaidade, nem de querer me exaltar. Foi todas as equipes que eram, hoje, continuam sendo as melhores do estado, inclusive o Inter também. Nós fomos procurados para trabalhar. Aí muita gente, tu quer morrer lá em Santa Maria, tu quer ser o eterno treinador do Internacional. Eu digo, até se fosse bom, se fosse o Sir Stanley, não sei o que lá da coisa, ficou 30 anos de treinador lá, né? Porque eu podia também ser... Mas isso aí me ensejou a possibilidade de passar por várias equipes, conhecer várias pessoas, e foi nos dando assim aquela têmpera necessária para fazer. Eu acho que o fato de assumir uma equipe, a brincadeira que eu fiz antes aqui, com o pessoal do Grêmio, que teve aqui o China, esse menino, estou falando menino do Mazzaropi. Eles disseram, tu podia ser o campeão do mundo com a gente. Eu disse, talvez não fosse campeão do mundo se fosse eu técnico. Eles brincaram, não, acho que todo mundo podia ser técnico. Eu digo, então eles enaltecendo o time deles, né? Sim. Mas foi isso aí. Foi isso aí. Bom, você jogou no Rio Grandense, foi atleta do Inter de Santa Maria também, jogou no Esportivo de Bento Gonçalves no Brasil de Pelotas, mas a tua carreira como jogador encerrou no Inter de Santa Maria. Bom que fique claro para a atual geração, né, foi. Tadeu Menezes? Ela coincidiu... Tu sabe que havia um preconceito que não há hoje no futebol e eu acho que isso é muito salutar e bom. Eu acho que o atleta se cuidando e os meios hoje... Eu estava falando e lembrando uma pessoa queridíssima minha, que é o professor Hélio Fuch, que até hoje é uma lenda na Universidade Federal de Santa Maria, e ele é um cara assim que, acho que foi o primeiro preparador físico que tinha uma formação acadêmica, no caso, né? Nós tínhamos antigamente, era o cara que era o calistênico, né? Que trabalhava ali no quartel, era um militar, um sargento, então fazia, era aquelas 20 voltas no campo para aquecimento, o cara chegava lá com a perna desse tamanho. Então, mas isso aí foi dando a todos nós, assim, a sensação de que o jogador de futebol chegasse em 30 anos, não podia jogar mais. E eu fui até 35 e podia jogar mais. Só que quando tu começam a duvidar da tua capacidade, ou tu acha que tu não está dando, eu digo, não, então eu disse assim, vou largar por cima, porque tinha sido, a minha última partida foi classificando o Internacional para o que é hoje, tipo taça Copa do Brasil, era a Taça de Prata que chamavam, né? O Internacional jogou lá com o Palmeiras, lá em São Paulo, jogou em vários lugares. E aí eu acabei, digo, não, então eu vou sair fora. Nesse período ali foi quando houve a transição para treinador já na equipe de juniores do Internacional. Que legal, que bacana, são muitas histórias. Como técnico do Inter de Santa Maria, 376 jogos no comando da equipe alvirrubra. O livro, como eu diz assim, a enciclopédia,
era o Newton Santos, agora é o Cândido Otto. Cândido Otto. Aqui em Santa Maria, o jornalista Cândido Otto da Cândido Luz. Otto, uma figura danada, né, de lidar com aquele homem. Mas ele é muito competente, muito inteligente e consegue compilar todos esses dados aí que nos trazem atualizados. Eu tenho, talvez, aí eu possa, porque hoje a idade já vai permitindo que a gente faça, diga umas bobagens. Eu acho que eu sou a pessoa que mais viu o Inter de Santa Maria jogar, porque foram 300 e tantos jogos como jogador, mais outros quase 400 como técnico, mais tantos como comentarista esportivo e fora aquele que eu fui torcedor. Né? Porque depois que eu comecei a jogar e treinar e comentar, eu deixei de ser o espectador, né? Não tive essa oportunidade. O jogo que eu vi de uma arquibancada foi na Copa do Mundo, que seria impossível uma Copa do Mundo no Brasil, eu não vi nenhum jogo de uma Copa, acabei vendo um jogo em Porto Alegre, mas como assistente, né? O resto tudo foi de dentro do campo, ali na pista ou lá na cabine. Não tinha essas oportunidades que tem do torcedor comum, né? O torcedor que vai ali, que vibra, que paga o ingresso, né? Mas mais ou menos isso. Que legal, muitas histórias mesmo. Quero que os meus colegas aqui façam perguntas. Olha só para que eu diga assim, então se tu somar 300 como jogador, 300 e tanto como mais essa, eu não sei quantos das rádios, né? Que as rádios, uma época, nós íamos direto, né? Jogos da Copa, essa Copa Libertadores, Copa do Campeonato Brasileiro, cobrimos seleção brasileira. Então, às vezes a gente ficava lá, e o Gilson sabe, já é um pouquinho mais experiente, né? Mas eu ia lá transmitir jogo da pista, um frio danado, o cara ali só com o microfonezinho, não tinha, porque as cabines eram para as grandes emissoras. Lá de vez em quando se repartia com havia ali a família Bisonho, né? Então tinha um deles lá que era do grupo da RBS, então tinha mais facilidade de chegar, ter acesso àquilo ali. Muitas vezes nos colocavam num cantinho de uma rádio lá e ficava mais confortável, mas o resto era lá da pista, para os grandes jogos. Sim, né? sim. Recentemente você completou 71 anos, né? Domingo. Exatamente, domingo, 71 anos. E coincidentemente, Tadeu, os anos 70, né? 1970 até 1980, talvez um pouquinho ali do início da década de 80, seriam os mais marcantes da tua carreira no futebol, em termos de jogador, em termos de técnico, porque eu quero puxar isso porque foi nesse período que você teve uma oportunidade de jogar no Grêmio de Porto Alegre, mas principalmente de fazer um teste no Santos do Pelé. Uhum. Essa história foi assim, eu comecei então no primeiro ano, quando eu saí do Rio Grandense, 68, 69, em 70 vim para o Internacional, que o Internacional havia ascendido em 68, já era para mim antes, quando o Internacional, foi o primeiro ano do Internacional na divisão especial, aí como havia aquela briguinha caseira aqui dos dois clubes, não vai ceder para o fulano, no fim o Rio Grandense teve um problema financeiro e eu acabei saindo com passe livre porque não tinha o pagamento, né? Então acabou indo para o Internacional. E nesse ano, foi o primeiro ano do campeonato de 70, que eu disputei o campeonato da primeira divisão, eu estreiei no Internacional Santa Maria num jogo contra o Grêmio. E sendo escolhido entre os jogadores do Internacional, aquele que melhor teve um desempenho. E foi um ano bom, onde eu estava começando uma carreira, mas a gente estava com toda aquela vontade, né? Mas foi uma passagem que me levou a ser contratado pelo Corinthians. Eu era para ser levado para o Corinthians direto, vendido. Nesse meio tempo, o Brasil tinha tão somente sido tricampeão do mundo, né? Aí o Corinthians disse assim, pô, um riquinho daqueles lá, que era o folclórico presidente do Corinthians. Matheus Vicente? Vicente Matheus? Vicente Matheus. Vicente Matheus. Aquele lá ele achou de botar um dinheirinho lá e levou o Zé Maria. Tá? Aí, como não deu ali, o Saul Maquilini, que era um diretor, tinha uma ligação com o irmão dele, que era dono de aras de cavalo e um televisor que era famoso, não me lembro qual era, que vendiam. E ele disse assim, ele não vai ficar então sem essa frustração pro cara, né? Então tu vai no Santos para fazer um teste. Aí eu tinha que fazer um teste no Santos, que aí não era o Zé Maria que era reserva, o Carlos Alberto que era titular da seleção e capitão. Era a concorrência que eu tinha na época. Sim. Mas fui bem, acho que em toda aí eu acho que houve por parte, não é nenhuma crítica, mas mais ou menos segundo a direção foi isso. Houve um mau encaminhamento, eu poderia ter ficado lá porque as vezes que eu fui testado foi muito bem, até em jogos pequenos, amistosos, nos treinamentos, e é uma coisa deslumbrante, tu chegar num vestiário,
onde há 2 meses atrás estava o capitão. Há 2 meses atrás tinha sido tricampeão do mundo, o capitão que levou a taça, o maior jogador do mundo, o Clodoaldo, o Edu, toda aquela gente que estava ali. Tu não sabia nem como ia colocar a chuteira, tu ficava mais num cantinho olhando o pessoal. Então foi mais ou menos assim. Aí de lá para quando eu voltei, aí a gente jogou mais um tempo, e com 27 anos, aí sempre teve um homem que sempre admirou o que eu fazia como jogador, depois como técnico, o seu Enio Andrade. Ele quis me levar para o Grêmio, eu com 27 anos, para ver como são hoje, as coisas são diferentes. Ele disse assim, o pessoal da direção do Grêmio disse que eu estava velho com 27 anos. E eu me achava com 27 anos quando eu achei o meu ponto de equilíbrio. Eu achava que eu tinha força, que eu tinha técnica e sabia me conduzir dentro do campo. Porque antes tu tem muita força, às vezes tu pega mais técnica, mas uma coisa não, mas ali estava o equilíbrio. E acabei não indo. Mas foi, acho que não era para ser, não foi, mas acho que não... Qualidade, acho que a gente tinha para poder estar lá. Que legal, história bem bacana. Ficar de Então, canto, observando. Não, eu fico imaginando qual história pitoresca perguntar, porque são muitos. Essa do Santos, por exemplo, ele falando do vestiário, eu fiquei imaginando assim, tu imagina tu indo fazer um teste, ainda menino, né? Eu tinha 21 anos, mais ou menos. E em Santos, ou seja, longe de casa, com aquelas figuras que eram o ápice do futebol brasileiro. Eu achei bastante interessante. Tadeu, em termos de treinador, indo nessa linha, porque a gente tem história como jogador, treinador, o ápice como treinador foi naquele ano de 81 com o Internacional de Santa Maria, que venceu o campeonato no interior? Ali foi o começo de tudo, né? Nós falamos aqui antes a respeito de como começou. Nós estávamos ali, eu me testei. Se eu não tinha aquela pretensão de ser atleta profissional, jogador de futebol, muito menos ser técnico. Mas eu sempre me conduzi dentro do campo, procurando desempenhar o meu trabalho e ter com os companheiros sempre, até hoje eu vou jogar, se tapar a minha boca eu não consigo jogar, né? Não é que vai faltar fôlego, falta aquela interação com o jogo, aquela participação mais sanguínea no jogo, né? Isso aí levava ao quê? A gente ter uma certa preocupação, desde que quando a gente jogava o joguinho de botão, de como se colocar o time, a gente tinha aquela ideia de time na cabeça, né? E acabou, quando saiu o Ernesto, que eu falei como técnico, veio aquela possibilidade, houve a necessidade da troca, né? E veio a intenção da direção que eu fosse colocado como aquele cara que fica interinamente. Quem era o presidente na época? O presidente da época é o Eugênio Strelaev. Aí eu disse para eles, não, até eles ficaram assim comigo, parece que tu não quer cooperar. Eu digo, não, cooperar eu quero cooperar, eu não quero ser um tapa-furo. O dia que eu tiver que assumir como técnico, vou assumir eu, se vocês acharem, aqui ou em qualquer lugar, ou se eu não quiser ser técnico, embora, não vou. Agora o cara tu fica ali. Hoje mesmo, o Alberto está lá, fez 3 jogos, ontem empatou. Será que ele fica? Será que ele não vai? Dali um pouquinho está lá, volta o Cuca, vai tá o Levir, vai não sei o que lá. E isso aí marca o treinador. Outro encara e dá certo, outro não encara e vai fazer outra coisa. O outro fica quietinho na tua, já aceita aquela condição de ser o imediato sempre, só para essas ocasiões, mas não postula ser o titular. Isso aí marca dentro do grupo. E é lógico que tu adquire uma certa condição anímica com o grupo, mas não é a coisa melhor que pode. Eles vão dizer, o cara é bonzinho, mas na hora de dizer, agora vem o professor Gilson, nós vamos melhorar, foi melhor assim, aquela conversa que existe sempre. Então, ou assume e dá conta do recado, ou sai fora, né? A Bruna? Experiência. Bruna quer fazer uma pergunta? Bruna. Pergunta de moça. Eu quero saber se o senhor sente falta de jogar, como é que o senhor... De treinar? De treinar, de jogar, de atuar no que o senhor fazia. Eu agora, a oportunidade que está me dando, a escolinha ali com a moçada, eu me senti de novo no meio ambiente, né? Quando a gente entra ali, só que eu estou vendo assim eu disse para o pessoal, parece aquelas ovelhinhas, aquelas crianças, é a coisa mais querida. Nós temos a Manu, que a família da Manu, talvez veja o programa, vai dizer, a Manu é o encanto de criança, tem 5 anos, né? E ela quer ser goleira, e ela está no jogo, dá um pouquinho ela não consegue
levar com o pé, ela pega com a mão, e a Manu vale com a mão, vai embora com a mão, entende? Então isso aí me trouxe assim, me revigorou, me dá, agora a vontade de jogar eu mato os meus times que eu tenho lá, a gente joga sempre 2, 3 vezes na semana, eu procurei sempre ter um cuidado, mas assim, profissionalmente, às vezes dá aquela vontadezinha de escalar, mas eu mexo nos times. Ontem mesmo eu estava ali, mexendo no time do Palmeiras, no time do Cruzeiro. Né? Às vezes, quando o comentarista está muito chato, eu desligo. Chega lá o pessoal, mas o quê? Não está assistindo o jogo? Estou assistindo o jogo, não estou ouvindo. Tem tudo isso, né? Bate aquela saudade de professor Gil. Mas só para contextualizar, aquele ano de 81 que a gente fala, ele é muito emblemático, para quem não acompanhou, né? Foi o ano que o Internacional foi campeão do interior, o Internacional de Santa Maria, né? O Internacional venceu a dupla Grenal em Santa Maria e empatou com a dupla Grenal fora de casa. Ou seja, se fosse o sistema de hoje, mata-mata, o Inter de Santa Maria teria eliminado a dupla Grenal. Como era uma espécie de quadrangular final, era o octagonal que vocês chamavam, Eu acho né? que hexagonal final, hexagonal. 6 equipes. Eram 6 equipes, né? Se classificavam os 2 melhores campanhas. Por isso que o Internacional naquela ocasião não se tornou campeão. Mas o Internacional, depois eu vou perguntar a questão da conversa de vestiário contra o Novo Hamburgo, mas aquele ano ele é muito emblemático em termos de histórias. Por isso que eu perguntei para o Tadeu se era o ano mais emblemático. Basta lembrar que foi nesse ano que o Inter de Santa Maria venceu o Grêmio por 3-1 no estádio Presidente Vargas. Estava no jogo, professor Gilson? Tava. Grêmio campeão brasileiro com Leão, com uma infinidade de jogadores. Olha, foi um sacode, viu? É. Um sacode. Se fosse elencar um jogo, Tadeu Menezes, de todos, o mais importante do qual você comandou o Inter de Santa Maria, do tipo, olha, esse jogo não me sai da cabeça, Jareta, professor Gilson, Quintana, Bruna, telespectador, esse jogo não sai da minha cabeça. Qual é o jogo? Quem sou eu para discutir Gilson Piber, né? Ele disse agora que foi um jogaço, foi para mim também o jogo. 3-1. 3-1, porque esse jogo teve nuances assim. Nós erramos 2 pênaltis. Primeiro gol saiu quando um pênalti foi cobrado e defendido. De rebote do Leão. Rebote no Leão. O terceiro gol também foi uma bola que ele bateu o pênalti, trocou o cobrador. Um foi o Minga, foi o Robson que cobrou o terceiro pênalti. Aí meteu lá, do escanteio, nós fizemos o gol de cabeça. Então, quando tu erra 2 gols contra uma equipe grande como o Grêmio, com aquele time que ele tinha, é uma loucura. Tu tá fadado a perder. Mas tu fazer 3. E até o gol que nós sofremos, acho que foi um gol mais bonito que a Baixada viu, né? O gol do Paulo Isidoro, né? Golaço. Um golaço, né? Então, um jogo assim que marcou, que a gente conseguiu ganhar com autoridade, né? Que a gente teve, às vezes tu ganha fortuitamente. E aquele jogo não houve, assim, qualquer restrição do adversário, da arbitragem, de ninguém que pudesse dizer, não, esse jogo foi assim, foi acaso, né? Houve outros jogos que a gente ganhou do Grêmio também, ganhou lá em Porto Alegre, tá? Assim, mas foi coisas que podiam acontecer, não a miúde, como até hoje acontece mais, né? Bruno, eu acho que nós vimos o professor Gilson bem mais a fase de ouro do Inter de Santa Maria. Eu fico imaginando a Bruna, que vem acompanhando o Internacional nos últimos anos, nesse calvário, divisão de acesso, lutando para subir, imaginando esse jogo que o Tadeu Menezes está ilustrando, né? Tem muita gente que classificou aquele jogo que vocês se reportaram, que foi contra o Novo Hamburgo, daquela virada. Aquele foi o mais emocionante. Conta pra gente, eu sei que o senhor estava perguntando, mas eu quero ver o Tadeu contar como é que esse eu estava na arquibancada, assim, estava no lado onde deu o vira-vira depois, mas ali com os conta gols do com as Roberto nuances, e do Dong. como foi a circunstância, o Novo Hamburgo, abriu o placar, o que o senhor fez no vestiário aquele jogo? Eram 2 times assim que estavam em condições muito boas. E a troca que o treinador anterior, ao qual substituí, que é o Ernesto Guedes, estava do outro lado. E até o que antecedeu o jogo foi assim, houve uma discussão deles, o pessoal da imprensa foi um prato cheio, né? O pessoal falou do presidente do Internacional e disse isso e aquilo, e envolveu, e aquilo levou para dentro do campo. Não da minha parte, que eu não usava, acho que aquilo ali, esse subterfúgio eu nunca usei, porque eu acho que tem certas coisas que são baixarias no futebol. Pode ganhar ou perder sem precisar de usar de meios assim que não sejam os mais decentes, né? Mas o jogo em si foi assim, era um jogo que podia dar qualquer um. Só que naquele jogo, o primeiro tempo, tudo que a gente fazia em relação aos outros, o Novo Hamburgo fez com a gente. Eu não estava perdendo o jogo porque estava fazendo mal a partida, a minha orientação não estava boa, os jogadores não estavam bem. E eles estavam melhor do que a gente. E tiveram as oportunidades e fizeram os gols. Tanto que terminou 2-0 o primeiro tempo, e quando nós entramos para o vestiário,
e eu sempre falo assim, que foram os métodos, parece que era o antigo vestiário, aquele, não sei se existe lá no Internacional, lá embaixo ainda, que é aquele velhinho ali, que não era debaixo do pavilhão, e eu dali da Casa Mata até lá, eu acho que parece que eram 5 quilômetros mais ou menos, mas porque a minha cabeça ia passando tudo. O que eu chego no vestiário? Tu tá tomando 2-0, teu time tá sendo nocauteado de pé, e o que tu vai tomar? Qual é a decisão? Tu chega dando um esparro lá, fazendo tudo, chutando todo mundo, ou quem é que tu vai? Aí, nos últimos passos, quando me coloquei dentro do vestiário, e aí já era uma norma que eu sempre adotava, eu não falava de primeiro, eu esperava, vamos lavar o rosto, tomar uma água, vai aqui, fica lá, senta, porque até o estilo do boxe, né? O cara chega ali, o cara tomou 5 sons, o cara senta naquela cadeira e fica ali, o cara passa gelo aqui, eu estava assim com meus jogadores. E aí esperei, né? Eu digo, daí moçada, hoje estão dando contraveneno na gente, não conseguimos sair disso aqui, não conseguia marcar. Olhava assim de um lado, os jogadores assim com aquele... Daí, qual é a solução? O que tu vai fazer para nós virar, né? Porque sempre na entrevista o cara diz, agora nós vamos falar com o professor fulano, vamos falar com o Giareta, e agora nós vamos mudar esse jogo, né? Como se o cara tivesse uma varinha mágica e pudesse fazer tudo isso aí. Mas aí, conversando ali, eu disse, olha, hoje está acontecendo isso que eu falei para vocês. Eles estão jogando o que nós sempre jogamos em relação aos outros. Agora, o que aconteceu nesses 45 minutos, nós temos que desfazer. Mas tem certas coisas que contribuem. Assim como um treinador acerta e erra, e não é que fosse um erro, numa preservação de resultado, o Ernesto tirou um dos jogadores que era Jorginho, era emprestado pelo Inter de Porto Alegre, jogava no meio de campo, era o Toninho meu na época, o Toninho desequilibrava, ele estava fazendo o que o Toninho fazia em relação aos outros. Mas quando ele tirou, aquilo fez, meu time foi em cima, aí começou uma série de escanteios, tanto que os gols todos foram dos zagueiros, de escanteios, né? Porque nós não estávamos conseguindo entrar como entrava normalmente. Aí acabou, os gols de cabeça do Roberto, Donga lá, virando um jogo. Aí virou, teve gente que entrou, pulou, extrapolou. Na verdade, teve gente até infartando na arquibancada. Mas mais pela emoção, não foi um jogo assim como esse que nós falamos do Grêmio, que é aquele ali, jogando com um adversário extremamente superior, muito mais, olha, os jogadores que tinham Paulo Isidoro, De Leon, a gente tudo ali, é uma seleção, né? A gente ganhou com autoridade, e aquele ali nós ganhamos muito mais na raça, no desespero, de um jeito que foi. Não, mas foi um pela técnica e outro pela emoção. Talvez aquele mexesse mais com as pessoas, né? O Central do Esporte vai fazer um rápido intervalo agora de 1 minuto para você tomar uma água, ir no banheiro e tudo mais. Vamos deixar o Tadeu Menezes dar uma respirada aqui. Na sequência, nós vamos voltar com ele aqui como nosso convidado do Central do Esporte. Já voltamos. O meu sonho é trabalhar na área que eu gosto. Meu objetivo é buscar conhecimento e qualificação para me destacar no mercado de trabalho. Minha meta é prestar o vestibular para um curso que impulsione meus objetivos. O primeiro passo é baixar o aplicativo da Mostra Virtual e conhecer o Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Verão 2018. Inscrições abertas até 3 de novembro. Prova única 27 de novembro. Informações em unifra.br. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com o Central do Esporte, aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que está nos acompanhando pelo canal 15 da NET, pelo Unifra Online também. O Central do Esporte desta terça-feira tem a companhia do José Quintana Júnior, do professor Gilson Piber, da Bruna de Oliveira, mas também do nosso convidado especial, o Tadeu Menezes, mais conhecido também como José Tadeu Menezes Ribas. Ele é o nosso convidado, então, desta terça-feira aqui no Central do Esporte. A gente estava falando no finalzinho do primeiro bloco, Tadeu, sobre esse jogo com o Novo Hamburgo, um jogo emblemático, mas há um também mais acalorado, eu diria, e não mais, com certeza, do que esse com o Grêmio, mas aquela história de jogar com o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, aquele 7-0 lá, 3-0 aqui no estádio do Inter de Santa Maria, aqui em Santa Maria. Conta um pouquinho dos bastidores para nós. É verdade que teve gente caindo na noite do Rio de Janeiro lá nesse 7-0 ou não?
Olha, quem for no Rio de Janeiro e não dá uma escapadinha na noite... Bom sujeito, não é? Bom sujeito, não é? Mesmo que ele lá em Roma, né? Não vê o Papa Francisco, né? Eu tô louco, acho ele. O pessoal gostou muito da praia de Copacabana, lá, é verdade? Mas não foi. Eu tô brincando numa coisa muito séria que tem conotações assim muito diferentes e erradas, sabe? Ali não houve. Ali nós jogamos, se o tempo vai permitir, eu vou procurar fazer uma... Nós jogamos no sábado contra o América, no Maracanã, e quando nós chegamos no hotel, a direção, até foi o Dr. Euclides Weber, que era o diretor de futebol, perguntou, e daí o que nós vamos fazer com a turma agora? Eu disse, doutor, a gente vir no Rio de Janeiro e não dar uma escapadinha aqui na noite, para ver, lá tem várias coisas para fazer, né? Hoje a seleção brasileira está fazendo, está levando até familiares para dentro do hotel, se tu tiver até a tua namorada, pode levar, para fazer coisas que antes aquilo era proibido, parece que ficava enclausurado, parece uma penitenciária, não era uma concentração, né? Era um campo de concentração. Então eu disse para ele, nós vamos fazer o seguinte, após a janta nós liberamos até às 11 horas de domingo. Se nós estivéssemos bem assim, se nós estivéssemos em Santa Maria, o que ia ocorrer? Os caras iam para a casa dele. Então, qual é a diferença que tem? A diferença é que é o Rio de Janeiro. Sim. Né? Então, o que aconteceu foram assim, da delegada. Eu sempre tive o hábito, a gente determinava os horários, então 11 horas, todo mundo recolhido. 11 horas, eu até não participei dessa, vamos dizer assim, da revista que era feita, foi o professor Velo, nós estávamos juntos, e eu dormi antes, né? Tinha jantado, eu fui para o apartamento e fiquei, e o Velo chegou, acho que para não me acordar, ele não falou. Mas lá pelas tantas ele disse assim, Tadeu, ligaram da portaria que tem gente que está fora. Eu digo, vamos, aí me levantei, fui para pelo apartamento, soube quem eram os que estavam fora. Só 4 jogadores na delegação. E esses 4 jogadores na delegação foram identificados. Eu disse para o doutor, eu não sou guarda de presídio para estar guardando o homem. Eu estou aqui exatamente como técnico. Eu também estou aqui na mesma situação. Eu podia estar lá sair para a noite e não sair, por opção, mas eles tinham dado a desafogo. Tu imagina, das 7, 8 horas da noite do sábado até 11 horas e até porque o cara não estava com aquela grana toda para fazer festa no Rio de Janeiro, né? Então era difícil. Mas eles chegaram lá, então foram identificados. Eu disse, olha, pode mandar embora, me manda lá, até agorizado, alguém para substituir, né? Que nós tínhamos o jogo. Mas depois, na segunda, na terça, o jogo foi na quarta de noite, todo mundo estava e treinaram normalmente, não houve nada, não foi algum excesso que aqueles 4, né, que até tinha 2 que não eram titulares, eles aconteceram de ser a causa da derrota. A causa da derrota foi assim, como é que vai explicar? Até me perguntou na época, hoje são os cancã da Rádio Gaúcha, Pedro Ernesto, falecido Vianney Carlet e Regis Oyer, que eles acompanhavam direto lá nos jogos e ficaram até no mesmo hotel com a gente. Aí eles perguntaram, Tadeu, como é que se explica 7-0? Eu digo, não se explica 7-0, a gente assume 7-0. Não vou passar a noite toda para te dizer para ti. Foi assim, o primeiro, o segundo. E ao mesmo tempo que nós errávamos gol, o Guinga errou, o Ney errou, o fulano, o pessoal que estava lá, erramos gol. Aí só tinha uma dupla de atacantes, que era o Roberto Dinamite e o Cláudio Adão, eles não erravam. E o que aconteceu aqui em Santa Maria, no jogo de... Aqui nós chutamos uma bola de lá, resvalou, entrou lá na gaveta, fizemos outro gol. Então, os 2 jogos, os resultados foram atípicos. Não era nunca para nós tomar 7-0 lá, nem ganhar de 3-0 do Vasco. O natural é perder para o Vasco as 2 vezes, mas perder meio parecido, assim, não assim ser tão distanciado os scores, né? Mas foi, então fica ali. Aí tem gente, foram para lá, passaram a noite na farra, papai. E eu fui também para a vala comum, né? Todo mundo foi. É a primeira vez que eu ouço essa explicação, assim, de forma correta, assim. Né? Porque o 7-0 pegou mal, né? Repercutiu muito mal, né, Tadeu? Né? E não se tinha um retorno a respeito disso. Não, porque foi colocado que o que ocorreu foi que o desgaste que a moçada teve como a gente usa o termo vulgar, na gandaia, fosse aquilo ali, de ter saído, mas não houve. Fosse o causador. Não, e até o tempo, porque se tu tá aqui em Santa Maria, tu podia pintar o caneco aqui, que tu ia se apresentar até mais tarde, porque se apresentar na segunda-feira, de tarde, lá nós treinamos segunda-feira de manhã, nós estávamos em Copacabana, nós ficamos ali, já treinamos ali, fizemos tudo que tinha que ser feito, não houve nada mais. Aí, daquele dia em diante, todos os jogadores estavam ali, porque a gente sempre teve aquele cuidado.
Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, os atletas têm que ter responsabilidade. Então, se eles não tiverem responsabilidade, não adianta tu colocar eles num convento para ficar concentrado, na penitenciária do Jacuí, não vai, porque eles vão não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Tadeu, eu quero aproveitar a tua presença aqui. Evidentemente que jornalisticamente a gente tem que tocar também nesse assunto. Está completando 40 anos do caso lá, o Tadeu Trimedal, aquela história lá, o primeiro caso de doping no futebol gaúcho, aquilo tudo mais. Conta pra gente como é que foi aquela história, você estava gripado, o que ocorreu naquele fato? Você recebeu uma medicação do médico, não sabia que tinha substância proibida e deu toda aquela história. O Inter, inclusive, empatou o jogo, você era jogador do Esportivo, o Inter tentou os pontos da partida e tudo mais. Conta rapidinho pra gente como é que foi essa história. Olha, para contar rapidinho é meio difícil, mas vamos tentar. Não, é que antes, com certeza, eu não sofri nada. Quem sofreu, inclusive hoje, já trabalha comigo há tempo, meu filho, que era pequenininho, e saía na rua, no colégio, é o filho do boleteiro, é o filho disso, do teu pai está dopado. Falavam isso, Falavam isso, então, às vezes, da família respingou. Tanto que eu tive, até com o pessoal da imprensa, me lembro na época, lá o Urquadras, dizia assim, que tinha o Tadeu Ritt, que jogava no Grêmio, o Tadeu com TH, porque o outro, ele dizia assim, subentende que o outro é o dopado, o outro é isso aqui. Eu disse, tu vai ter... Aí eu pedi um dia que eu tivesse um direito de resposta àquilo que ele estava falando. Eu disse, por que tu faz essa referência a mim? Então, por que eu sou? Sou um marginal, um bandido, que eu fiz alguma coisa? Eu fui julgado todas as vezes aqui e fui absolvido. Na época, e continua, o exame antidoping, ele é qualitativo e não quantitativo, né? Então, se tu tivesse um mínimo de coisa aparecesse na tua urina, e todos aqui nos laboratórios da Universidade do Rio Grande do Sul, diz que o que foi encontrado na minha urina não podia ser um agente dopante numa criança recém-nascida, quanto mais num atleta, né? Mas como era qualitativo, terá saco, se tu tivesse uma tonelada de coisa na urina... Como apareceu um pouco. Apareceu. Então aquilo ali foi, e aquilo foi para lá para o Supremo, foi para onde, foi para tudo que é lado, e claro que a repercussão foi essa, eu ia jogar, então como eu jogava, eu tinha os cabelos compridos, e meio um jeitão de jogar, os caras, esse cara joga sempre chapado, vai para lá, tinha cara que jurava que eu fazia... Se com 71 eu estou correndo até agora, então acho que deve ter sido efeito ainda daquele... Deve ter sido efeito do Trimedal, mas eu digo assim, só quem lucrou, eu nem sei qual é o laboratório, eu digo, eu tinha que cobrar uns royalties do laboratório para fazer uma propaganda dessa, mas eu não escapo desse tipo de pergunta, são as coisas assim, por que tu não treinou o Grêmio e o caso do Trimedal? Tem cara que fica assim meio encolhidinho, ele chega a ficar de lado para me perguntar, isso aí, por quê? E uns às vezes chegam lá, e daí Trimedal? Porque quando eu saí dali, eu fui para o Brasil de Pelotas. Eu nem sei se ele existe ou está por lá ainda. Ele era da imprensa, me esqueci o nome dele agora, depois eu lembro. Ele chega, e eu fui a primeira contratação do Brasil para o Campeonato Brasileiro, que foi jogar o primeiro ano, colocado pelo André Reis, no Santa Mariense também, aqui, foi meu técnico, competente. Aí nós chegamos... André Reis, o último técnico que subiu o Rio Grandense, inclusive, para a primeira divisão. Muito bom. Eu vou até dar uma de Tite aqui, citar dois nomes, André Reis e Delmar Martins são os caras, né? Bexiga, meu Bexiguinha e o André. Sim. Então, quando eu cheguei lá, a primeira contratação, e foi ao vivo, tu chegava lá, os caras com aqueles microfones desse tamanho, agora chegou aqui a contratação do Tadeu Trimedal, botou o microfone para mim, eu não falei nada. E o cara, tu não vai falar? Eu digo, se tu me chamar de novo, eu vou agir assim, assim, assim contigo. Tu tem que ter respeito por mim, que meu nome não é esse, tá? Nem é tu que vai me colocar com nome de nada. Tá? Aí acabaram, nunca mais. Aí foi, porque a gente não ouve, e se eu tivesse mesmo culpa e fosse julgado e condenado, também o cara não dá o direito de ninguém estar usando ali. Agora eu não vou sair tapar a boca de ninguém na rua. Eu nunca me preocupei com isso, porque eu tinha a consciência limpa. Tranquila de que não teria cometido absolutamente nenhum. E até porque a medicação que foi me dada, fui eu que tomei, não fui eu que fui lá na farmácia e comprei, nem sabia se existe Trimedal, eu não sabia como é que é. Sim. E foi me dada. A medicação veio do departamento médico. A gente está citando essa história, a gente está inclusive relembrando a tua passagem pelo Esportivo, clube do qual você foi técnico. E lá você foi técnico do Adenor Bach, o Tite, né? Como é que foi para você aí receber, né, essa lembrança dele, né? Primeiro, como é que ele era como jogador? Como é que era como porteiro? Como é que era o Tite como jogador? Como é que foi essa lembrança aí? Tu tem que fazer, assim, referência...
a mesma pessoa, aí tu tem que tirar o Adenor Bach e o Tite. O Adenor Bach é esse cidadão, esse homem, esse caráter, essa pessoa, é aquilo ali que vocês veem dele. Às vezes eu tenho que brigar com as pessoas, quando o cara diz, o Tite parece um padre, só fala isso aqui. O Tite é assim. Ali numa resposta que eu dei ao jornal, isso aqui, o Tite é assim com o roupeiro, com o massagista, com, sei lá, o guardador do carro. Ele é uma pessoa que antes de entrar lá, ele vai lá apertar a mão da pessoa. Não é aquele aperto de demagogo de campanha política. É assim que ele age com as pessoas. Assim é a mãe dele, assim é a esposa dele, assim o filho. O cara que foi campeão do mundo e disse assim, teve a simplicidade de dizer, daí Tite, podia fechar uma boate, fazer uma festa, que quisesse, não ia gastar um tostão, porque já havia um cara rico lá para pagar. Ele disse assim, agora o que tu vai fazer, Tite? Eu vou lá para casa fazer um caipirão desse tamanho, eu e a dona, como é o nome? Esqueci o nome da mulher dele. Rose. Rose, a dona Rose. Eu e a dona Rose não tomamos uma caipira bem. Olha a simplicidade dele no meio de uma conquista do coisa. Então esse é o Adenor Bach. E o Tite é o multicampeão, né? Por onde ele passou, ele foi campeão com o Guarani, foi campeão com o Guarani de Garibaldi, campeão com o Caxias, campeão com o Inter, com o Grêmio. Ele vai ter... O meu medo em relação ao Tite, o homem, eu não tenho medo nenhum, que ele sabe como se discernir, ele é um cara que tem uma alma pura. Agora, o treinador, muitas vezes, ele é castigado. E o meu medo que eu digo é assim, na Copa do Mundo, a Copa do Mundo ela é tratada como um campeonato. Ele não é um campeonato, é um torneio. E numa fase ela não é nem mata-mata, já é mata. E se tu perder um jogo e tu perder o campeonato, e pelo estilo nosso das coisas, nós vamos dizer, foi fogo de palha, o que adiantou fazer aquela grande campanha e depois foi lá e perdeu. Tanto que ele já foi questionado, né? Como é que ele está pensando no dia da final, lá e tudo. Ele disse, não, eu estou pensando no primeiro jogo porque eu tenho 7 para ser campeão. Como é que ele vai administrar esse rapaz, o Neymar? Eu queria administrar 11 Neymar, barbado. Bravo é tu administrar quando é ruim, né? Ele tem esse privilégio. E ele tem por esse jeito de ser, que ele consegue lidar com o Neymar da mesma forma que ele vai lidar com esse menino aqui do Grêmio, com o Arthur. Porque o tratamento que ele vai dispensar a eles é o mesmo. As exigências que vão ali é a mesma. Independente se tu seja um ídolo mundial ou um iniciante na carreira de craque. Para ti, Tadeu, ser lembrado numa rede nacional, hoje, com certeza, o melhor técnico em atividade no Brasil, ter essa referência, onde ele disse que a referência dele é o Tadeu Menezes. Olha, eu já das brincadas, eu não sei lidar muito assim com elogio, eu não gosto de assim, e isso aí, para todo mundo, eu acho que seria assim, o que eu ia te dizer, falsa modéstia, não é? Mas chegar a ter é um programa que eu não assisto, regularmente não assisto, até porque tem umas certas coisas que são faladas ali, e como a gente não tem, que tu fica impotente, tu não pode, eu fico naquela agonia, mas eu tinha que dizer isso pro cara e não vejo ninguém para dizer. Mas que chego ali, eu vejo pessoas assim, até fazer uma referência, eu vi um cara que passou a vida toda, que até admirava muito, mas agora ficou um pouco diferente assim com ele, não vai mudar o que ele ganha por mês, nem nada, mas assim, uma referência ao Muricy Ramalho. Muricy Ramalho, a referência dele, quem era? Tele Santana, né? Ele forjou toda a carreira, foi auxiliar do Tele, eu sou Tele. Aí ele parou de treinar, enquanto ele foi assim, ele foi campeão São Paulo, tudo que foi coisa, ele foi campeão, né? Aí, no momento em que ele passou para o outro lado, foi para a imprensa, não digo outro lado se digladiando, mas que ele passou a ser o comentarista, ele esqueceu e disse que o Guardiola, o Mourinho, ele não sabe nada, a maior besteira que esses homens falam, e eu digo isso aí porque eu sei de pessoas que já tiveram lá, falei com o Felipe, eles não te deixam nesses clubes grandes nem chegar perto do treinamento que eles fazem. Tu fica lá, te dão uma chance de tu ir lá numa arquibancada, o cara vai te dar. Aí tu chega lá e já fizeram a pré-temporada. O que eles vão fazer ali para ti é demonstrar o que tu vai ali na nossa escolinha, tu vai ver aqueles joguinhos de campo reduzido ali. E já mudou toda a ideia dele de futebol. Pelo amor de Deus, se tudo que tu ganhou foi ali, hoje tu está renegando isso aqui. Tu não vê. Aí voltando ao Tite, aí o Tite podia chegar e dizer assim, eu fiz o meu ano sabático, que ele disse, né, eu vou voltar. Mas ele foi lá, ele fez referência, não porque ele é bonzinho, porque ele é queridinho, porque eu paguei para ele alguma coisa, ele veio espontaneamente dizer que
Minhas referências foram Carlos Alberto Silva, que já está morto, mas foi um homem que trabalhou com ele lá no Guarani, técnico da seleção, e um treinador, ele tinha cidadão, mas era do interior, né? Que depois eu fui saber que foi assim que ele falou. Então essas referências ele fez de uma maneira espontânea, que ele podia dizer, não, na minha missão sabática eu tive a oportunidade de ver o treinamento do Mourinho, os treinamentos do Guardiola, e ele viu. Sim. Mas ele não deixou de se referir às origens. E eu digo para vocês isso aqui, ó. Vocês têm a imprensa, vocês têm a força, e eu acredito que a menina que está aqui com a gente, ela vai também chegar lá no Inter e vai dizer assim, ó, o que eu penso a respeito da força da mídia em relação ao futebol do interior, que está morrendo, né? Está agonizante, já está morrendo em muitos lugares. Porque sem o futebol do interior, não existiria Enio Andrade, não existiria Beto Campos agora, não existiria Tite, Filipão, Mano Menezes, esses aí todos foram forjados ali nas casamatas do interior. O Tadeu Menezes também, claro, né? Não, mas eu digo esses ainda que estão em atividade. Não, desculpa ter acordado, mas é porque justamente em função disso que a gente está falando, a gente tem um momento bastante especial, talvez para nós do Central do Esporte, o momento mais especial que já existiu no programa. E eu gostei que o Giaretta chamasse, que é obra até do Giaretta. Nós gostaríamos de mostrar para você, porque eu não sei se em algum momento passou pela tua cabeça de que pudesse acontecer de novo, mas tem um cidadão, tem um cara que quer participar do programa com a gente, ele está participando aqui com a gente agora aí, ó. Olá, Tadeu, prazer falar contigo e reiterar aquilo que eu falei para algumas pessoas, que foi marcante a minha passagem como atleta e tu como treinador. Por uma ideia de futebol fundamentalmente. No Sul se tem muito da competição, da pegada, da chegada, do contato físico. E tu me mostrou que o futebol ele é de qualidade. Quando parou um treinamento no esportivo, numa tabela que eu e o Chiquinho fizemos, e tu colocou assim para nós. No último terço do campo eu quero qualidade, eu quero criatividade, eu quero talento. Eu quero que vocês façam mais e executem mais esse tipo de jogada, mesmo que errem, fomentando, né, o lado criativo, o lado bonito, o último terço do campo, da objetividade e da criatividade. Isso ficou muito marcado em mim, trago isso como uma grande recordação e um grande ensinamento. Obrigado, um abraço, até um dia eu poder te dar um abraço pessoalmente. Valeu, tchau, tchau. Vocês são mágicos, hein? Conseguiram isso dar? É amigo do Giaretta. É nosso amigo, é amigo do Central do Esporte. Fez uma gravação especial para o Central do Esporte, atendeu um pedido, a gente agradece ao Adenor Bach e o Tite, né, por ter feito essa gravação, nos enviou pela internet. Como é que é para você receber? Inclusive, ele relatou uma história aí, Tadeu. É emoção pura, né? A gente vê que aquilo que ele falou lá não menosprezando nem diminuindo a qualidade de vocês aqui, né? Mas a magnitude de uma rede, o alcance que eles têm, que eles têm, né? Isso aí, eu digo assim, ela foi passado para todo mundo. Eu acho que hoje em dia a facilidade que a gente tem, não é o meu caso de lidar com os aparelhos hoje. Tem gente que está jogando lá na Rússia, está jogando lá na Índia, está jogando em tudo que é lugar, os brasileiros que moram lá, eles assistiram aquele programa e viram isso aí. E tem gente conhecida. Às vezes a gente fica ali se colocando, às vezes, numa situação, não é nem o meu caso, eu não sou tão bonzinho assim de chegar, só que eu sei lidar com isso aqui sem que a vaidade, eu sei até que a emissora aqui é de um grupo que até é de uma... Não sei se eu que usar o termo, não é seita, não é coisa, não é religião, né? São aqui mais do... Congregação franciscana. Franciscana. Então tá. E eu chego ali, então, mas tu chega num ponto desse aqui que tu dá uma guinada na tua vida. Então existe na vida os 7 pecados capitais, né, que tem. Mas um dia me disseram, mas se a gente usar os 7 pecados capitais, tu acaba não fazendo nada, né? Porque se não tiver gula, tu não vai ter o prazer de comer alguma coisa. Se não tiver orgulho, tu não vai ficar feliz de ter feito alguma coisa. Se não tiver um pouquinho de vaidade, tu não vai ficar feliz com um elogio que vão te dar. Então, é preciso que a gente tenha um pouco disso, mas saber lidar com isso sem que o cara fique... Então, quando ele lembra disso aqui, num lance de treinamento, olha ver. Isso que eu peguei esse homem jogando sem estar nas suas melhores condições, num final de carreira, já sem uma coisa. E um privilégio teu, pelo amor de Deus,
Eu gostaria de... Eu vou cobrar um cachê de vocês. Aí é com o José Quintana Júnior. É o chefe. Aí é com o José Quintana Júnior. Eu gostaria de ter, não pela fala dele, assim, não é por tudo, mas um pouco de tudo. Sim, não, muito legal, muito bacana. Mas acho que em nome da TV Unifra, a gente só tem a agradecer ao Tite pela gentileza e Gereta, parabéns por ter conseguido. É legal. Foi para o Central do Esporte, foi o Central do Esporte que fez um contato com a Adenor Bach, o Tite, ele gentilmente aceitou, mostrando exatamente aquilo que o Tadeu falava, tem que diferenciar o treinador do homem, né? O treinador, ele tem lá as convicções dele, mas o homem, o filho, né, da dona Ivone, é exatamente esse cara aí que a gente acabou de acompanhar. Estamos na reta final, vamos deixar ele respirar um pouquinho, aí ele respira um pouco aí para se despedir da gente. Falar rapidinho, professor Gilson Piber Quintana de futebol americano. O Soldiers, infelizmente, ficou pelo caminho, mas é vice-campeão, né, da Conferência Sul. O nosso João Blatt, né, tá sempre aqui conosco, aqui, até esqueci o nome dele. O João Blatt está falando sobre a eliminação aí. Tudo bom, João? Foi um jogo muito duro, né? Como a gente já esperava, como disse, o resultado que a gente queria não veio, mas totalmente por méritos também da equipe, nossa adversária, que se preparou muito bem, cresceu durante a competição, veio reforçada, conseguiu impor o jogo que eles queriam, e foi o dia que tudo que tinha para dar errado deu errado pra gente, tudo deu certo para eles, e fica isso, né? Acho que principalmente fica um orgulho de toda a caminhada que a gente fez durante todo esse ano, que não se resume a esse jogo, né? Nossa temporada foi, para nós, assim, jogadores, sensacional, assim, foi incrível tudo que a gente viveu esse ano, tudo que a gente passou. Fica uma lição, uma experiência agora para carregar isso para o ano que vem e poder reverter essa situação e ir um pouquinho mais longe ano que vem. Então, como é que fica agora o Soldiers neste restante de temporada 2017, mas acredito que já projetando o ano de 2018? Rolou tetracampeonato no primeiro semestre, né? Rolou essa participação no Campeonato Brasileiro e tudo mais. Termina na tua avaliação muito mais para cima ou, de certa forma, com aquele gosto de podíamos mais em 2017? Com certeza foi uma temporada positiva, né? Os objetivos que a gente tinha traçado no começo da temporada foram cumpridos os dois, né? Que era a manutenção do título gaúcho e terminar com uma campanha positiva. A gente foi além, a gente foi para playoffs. E agora, pensar em 2018, né? A gente já tem projetos acontecendo, focando, já tem conversa com jogadores de outros times também, que a gente já está planejando para o ano que vem. E é isso, até o final do ano a gente deve realizar uma nova seletiva para a entrada de novos talentos aqui de Santa Maria também, que a gente ainda não tem uma data definida, mas que vai ser anunciada assim que for acertado, e focar total para o ano que vem para a gente manter o título gaúcho mais uma vez em casa e trabalhar para, se Deus quiser, trazer o título brasileiro aqui para Santa Maria. É isso aí, João. Além de vice-campeão, né, da Conferência Sul, acima de tudo, tetracampeão gaúcho Soldiers na temporada 2017. Eu acho que é isso que fica, né? Quem também foi eliminado foi a ACF de Caçapava do Sul, o time da nossa colega aqui, a Bruna de Oliveira. O Daniel, né, que é o diretor de futebol lá da equipe da ACF, está falando sobre a eliminação. O time perdeu por 7-1 no tempo normal e 2-0 na prorrogação. Fica pelo caminho a ACF. Tudo bom, Daniel? Amigos do programa Central do Esporte da TV Unifra. Infelizmente não deu para a CF passar de fase, né? A gente foi para Amaral com empate, com a vantagem do empate no tempo normal, e saímos na frente. Até tomar o empate a gente estava melhor em quadra, mas deu uma desestabilizada. A gente sofreu o empate então ainda no primeiro tempo e sofremos a virada. E o baque foi faltando 20 segundos para terminar o primeiro tempo. O Amaral conseguiu abrir 3-1. Aí a prorrogação depois, quando a gente viu que não tinha mais como buscar, colocamos um time reserva para poupar para prorrogação e aí o placar foi dilatado, mas foi um placar assim que era previsto, porque a gente foi para descansar os atletas. Na prorrogação não deu, já no início do jogo a gente tomou 1-0, que foi um banho de água fria, e eles abriram os 2-0. Fica então de aprendizado para esse ano, né? A gente é o segundo ano que a gente está na bronze, conseguimos ultrapassar as nossas metas. E quem sabe o ano que vem com mais investimento a gente vem mais forte. Queria agradecer em nome da diretoria da CF ao programa de vocês por sempre nos dar abertura para poder falar aqui com vocês e todo o pessoal de Santa Maria e região conhecer mais um pouquinho da CF. Muito obrigado. Daniel, fica para a próxima temporada. O Central do Esporte está chegando ao final, né, Quintana? Mais um programa.
Parabéns, diretor. Passou Não, rápido, parabéns né? para todos nós, Não, mas- todos nós, professor Não, Gilson legal, Biber. Rogério. Olha- Agradecemos também o Tadeu Menezes, a Bruna de Oliveira, Tadeu Menezes, homem que foi citado pelo Tite, né? Tadeu, obrigado pela tua presença aqui no Central do Esporte. Eu que agradeço. E o presentão que vocês me deram nesse final de programa aí é para matar o velho. Tadeu, uma honra, viu? Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho na história do futebol e que bom, se o Tite, se tu marcou a história de um técnico com tantos outros profissionais que ele já trabalhou no universo do futebol, com certeza é porque foi importante o teu trabalho. Então, obrigado e parabéns pelo teu trabalho. Nós agradecemos mais uma vez a presença do Tadeu Menezes. Lembrando que você pode acompanhar o Central do Esporte no Unifra Online, no nosso canal do YouTube, ou a qualquer momento nas reprises aqui na TV Unifra. Um grande abraço a todos, a gente volta na próxima semana. Tchau!